Fala galera, estamos chegando para a nossa resenha semanal aqui, podcast Vida de Faixa Preta, e hoje eu vou receber um convidado especial. Eu vou chamar ele de Gabriel Maia, o cara que saiu da timidez para ministrar treinamentos, palestrante. E ele mudou de nome recentemente. E aí, meu irmão, como é que você tá? Fala comigo. O Woody chegou aqui. Fala, Andrezão. Maravilha, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai agregar muito valor aí na vida das pessoas. E bora para cima. E aí nós estamos aqui o prazer de receber ele, que é o produtor desse podcast. E aí, Léo, como é que foi a produção do podcast hoje? Produção, que eu não produzi nada. Brincadeira. Vou começar mais um podcast aí, dessa vez um formato diferente aí, né? Trazendo um convidado aí de fora. Vai ser bem legal esse bate-papo aí. Abrir mais a cabeça aí do pessoal para o marketing digital aí. Bora lá começar. Vamos com tudo. Gabrielzão, primeiramente, irmão, se apresenta aí, o que você faz. Estou vendo aqui que você compartilha muito conteúdo de alta performance, de desempenho para profissionais e compartilha mesmo estratégias que qualquer pessoa pode aplicar, né? Fala para a gente aí um pouquinho do que você está fazendo hoje, irmão. É isso. Bom, me apresentar pessoalmente, né? Sou Gabriel Maia, o antigo Gabriel Ortlieb, né? Você falou aí que eu mudei de nome. Gabriel o quê? Ortlieb, olha só. Por isso que eu mudei, tá vendo? Qual que é a origem, porra? É alemão o nome. Alemão. E aí eu identifiquei que era um nome complexo demais para ser identificado, às vezes até difícil para procurar ali no YouTube, Instagram. E aí meu nome é Gabriel Ortlieb Maia, né? Então deixei só Gabriel Maia ali para facilitar. Mas vamos lá, né? Eu sou um treinador comportamental, sou especialista em atingimento de resultado e basicamente o meu trabalho hoje, né, nos últimos 2 anos e meio, de forma mais intensa, é ajudar pessoas e organizações a atingirem suas metas e também definirem ali o que elas desejam, qual que é o alvo, as metas ali anuais, metas de longo prazo também. Então, basicamente, meu trabalho tem sido auxiliar pessoas e organizações a atingir esses resultados de uma forma mais metódica, organizada e prática também. Basicamente é isso. Entendi. E uma questão que a gente escuta muito, né, Léo? Que sempre que passa o ano, ou sempre que acontece alguma coisa diferente, as pessoas, agora vai, né? Se motivam, escreve, fala, agora é meu ano, agora é meu momento, e vem com aquela empolgação, e dá uma semana, 10 dias, as pessoas já largam tudo e a vida volta para a estaca zero. Por que, Gabriel, que as pessoas não atingem seus objetivos? Olha, tem uma série de fatores, né? Primeiro, você bem pontuou aí, muitas vezes nós iniciamos o ano e aí tem aquela animação, né? E eu gosto de dizer que animação é diferente de motivação. A animação, ela é fugaz, ela é passageira, né? A animação, ela tá ali, é como uma faísca, ela acende e aí você pode até iniciar, muitas vezes, o ano ou algum período de forma mais intensa, mas logo aquilo se dissipa. E aí dissipa a energia, vem as distrações e acaba que não há continuidade, né? Não há foco naquele objetivo. E a motivação, por outro lado, é um motivo para agir. E é um motivo forte, que está alicerçado em um desejo intenso. Então, um dos motivos é que a maioria das pessoas não identifica esse desejo intenso. Elas não param, se autoanalisam, identificam realmente os seus valores internos, não param para investir no seu próprio desenvolvimento, para identificar até mesmo os seus talentos, as suas capacidades, e aí acabam não identificando esse objeto de desejo intenso, né? E quando eu digo esse objeto de desejo intenso, né, que é muitas vezes uma visão de futuro, é um resultado que eu quero alcançar, é ele que vai dar ali todo o embasamento para a pessoa persistir quando as coisas estiverem difíceis, para ela ter disciplina, mesmo não querendo fazer as coisas, para ela ter continuidade,
mesmo quando o ambiente não está favorecendo ela. Então, esse é um dos motivos, é realmente a falta de clareza, a falta de identificar qual é esse alvo, qual é esse desejo intenso. Então, é um dos grandes motivos aí, não é o único, né? Outros motivos também é o medo de falhar, o medo do julgamento, o medo da crítica. Então, eu elegeria ali, elencaria essas duas grandes razões aí pela falta de resultado aí, ano após ano, período após período. É igual Entendi. Andrezão, é igual o que você falou, igual o Felipão chegando no Cruzeiro, o cara chega na primeira semana, vamos, vamos, vamos! Aí, o time empolga, chega na segunda semana, o time, e aí, moço? Aí, vamos, vamos, vamos! Não tem técnico, não passa técnico, passa estratégia, né? Tem que ter estratégia, não só animação, né? É o que ele falou, né, Gabriel? Você até pode falar disso. Então, em grande parte, nós buscamos essa motivação em fatores externos, né? O ambiente, as pessoas, de ter alguém batendo minhas costas, vai lá que eu acredito em você. E isso aí não se sustenta. Você acha que isso aí não se sustenta? Não se sustenta, né? Muitas vezes, né? E aí para cada pessoa é diferente. Aquela definição de metas muitas vezes está alicerçada em uma expectativa que pode vir dos pais, pode vir do próprio meio social dela, pode vir de referências externas, mas não é uma razão muito forte, não é algo realmente internamente motivador para ela. E muitas vezes, quando se define um objetivo, uma meta, ancorado em fatores externos ou que não tem vínculo com os próprios valores da pessoa, isso se torna ineficaz, né? Não tem muita força ali para realmente agir e superar obstáculos, porque uma coisa é fato, né? Sempre que nós definimos um objetivo e uma meta, vai haver obstáculos, E a maioria desses obstáculos são obstáculos internos. A maioria deles são internos. E aí entra muito no âmbito, vai faltar habilidade, vai faltar conhecimento em alguns quesitos, vai faltar coragem, vai faltar domínio emocional para avançar em determinada direção. Então, para superar tudo isso, deve existir essa razão, né? Uma razão que para cada pessoa é diferente. Muitas pessoas avançam por conta de um desejo intenso de querer ajudar outras pessoas, ou de ajudar a família, por exemplo. Outras pessoas já é para ter o sentimento de realização. Então, para cada pessoa existe uma razão forte, né? O grande papel nosso é identificar qual é a minha razão, o que realmente me motiva, o que nesse objetivo faz o meu coração vibrar, os meus olhos brilharem, porque é isso que vai ser determinante para avançar em direção a esse resultado. Você falou que você falou agora no final que existem 3 motivos aí, que é querer ajudar as pessoas, querer os familiares ou é uma realização. Você acha que algum desses é mais forte ou não? Depende da pessoa mesmo? Depende muito da pessoa, né? Eu já atendi vários clientes, de empresários a psicólogos, a empreendedores, e cada pessoa tinha um motivo específico. Eu, pessoalmente, tenho um amigo, né, um parceiro, um colega, que está fazendo aí na casa dos seus 7 dígitos, né, R$1 milhão, e a grande razão dele é ajudar os pais. Ele quer aposentar os pais dele. É isso que move ele, é isso que diariamente ele pensa, olha, meus pais já passaram por uma batalha e eu quero realmente dar a vida que eles merecem ter. Então, para ele, muitas vezes, não é esse sentimento de realização, é essa vontade, esse desejo ardente de dar uma condição para os pais. E como eu disse, para cada pessoa é de um jeito, para outras pessoas é o cônjuge, que é o objeto da motivação, né? Até conheço a história do Flávio Augusto, né, que é o dono da Wise Up, e na história dele ele sempre fala da Luciana, né, que é a esposa dele. E ele fala, olha, eu comecei a ganhar muito dinheiro porque eu queria
e ele até brinca com isso, eu queria ir tomar sorvete com a Luciana. Né? Hoje ele é bilionário, um dos maiores empresários do Brasil, mas a motivação dele vinha da mulher dele, da esposa dele. Ele amava muito ela e ele foi galgando para proporcionar uma vida para ela. Então, esse era o objeto de motivação. Então, quando a gente vê uma grande realização, existe um grande motivo. Existe um grande motivo ali porque essa pessoa está superando obstáculos e ela está frequentemente pensando nesse grande motivo dela. Então, respondendo, né, de forma direta, não existe aquele mais forte ou mais fraco. Né? Depende muito da pessoa, dos valores, da história dela. A questão é ter a sua razão, né? Porque a maioria das pessoas não tem uma razão clara de ser, de objetivos. Essas pessoas têm, né? Exato. Isso aí que você falou é interessante, né, irmão? Que você deu alguns exemplos aí. Então, pode ser muitas vezes para fazer por mim, mas muitas vezes pode ser para fazer pelo outro, né? Exemplo, esse pessoal aí, Médicos Sem Fronteiras. O cara ele não constrói por ele, né? Um cara que é missionário, vai trabalhar lá em, sei lá, Guiana Francesa. Então, assim, ele tem a motivação de fazer ali é pelo... Né? Pelo outro. Total. Total pela contribuição. E como que você achou essa motivação sua para ajudar pessoas e organizações? Você passou por alguma barreira, dificuldade? Você estava ali enfrentando uma guerra interna e aí você foi buscar a resposta ou não? Um dia você falou, não, meu objetivo é ajudar pessoas mesmo. Como que foi essa busca aí? Então, voltando um pouco no tempo, né? Eu, a partir dos 16 anos, mais ou menos, né, para a gente pular uma etapa da minha vida, e a partir dos 16 anos, mais ou menos, eu comecei a ler muitos livros, né? Comecei a ler. O primeiro livro que eu li que me causou um impacto realmente e que mudou completamente minha visão de mundo mesmo até aquele momento foi o Pai Rico, Pai Pobre. Né? Um livro do Robert Kiyosaki, que ali foi muito de frente com as minhas crenças e eu falei, cara, aquele mundo que eu estava imaginando talvez não seja bem assim. Então, ali me deu esse impacto de eu questionar sobre o valor de uma faculdade, sobre o valor realmente do ensino tradicional. Ali eu comecei. Então, a partir dali, comecei a ler alguns livros e foi cultivando dentro de mim uma ambição que até então não tinha uma razão específica. Essa ambição era realmente de empreender, de construir um negócio. Eu não sabia exatamente o que eu queria montar até aquele momento. Mas eu sabia que eu tinha que ir para ação, eu tinha que executar. O meu pai, ele trabalha no ramo imobiliário, né? Então, e eu gosto muito do ramo imobiliário, até o Robert Kiyosaki também, no livro Pai Rico, Pai Pobre, dá exemplos. Então, isso ficou muito latente na minha mente. Falei, olha, o ramo imobiliário é algo que eu gostaria de fazer, né? Então, ali por volta dos 18 anos, eu fiz uma formação e me formei como corretor de imóveis, tirei a certificação de corretor de imóveis. E logo já fui para uma imobiliária aqui de Belo Horizonte, que é a Brasil Brokers, é uma das maiores redes aí do Brasil. Comecei a trabalhar no ramo imobiliário, com a ideia de eu vou trabalhar aqui como corretor para entender, para prosperar aqui na área de vendas e depois, futuramente, eu vou montar o meu próprio negócio. Nessa trajetória, isso era em 2014, então era uma época até de crise no aspecto imobiliário. Em 2014, eu trabalhei nessa empresa e aí, por força maior, por necessidade, eu tive que migrar para um trabalho em shopping. Trabalhei um período em shopping, em uma marca de roupas, né? E aí, fiquei ali um período de 1 ano. Meu intuito ali era ganhar dinheiro e juntar tudo que eu conseguisse. Vendedor, irmão? Vendedor. Ali que você começou a aprender a vender? Exato. Ali eu era 100% comissionado, então não tinha salário fixo. Se eu vendesse, eu ganhava. Se eu não vendesse, eu não ganhava. Então, produtividade pura. Produtividade pura. Ali, realmente, eu busquei essa habilidade de venda, né, de comunicação interpessoal. Então, ali eu fiquei sempre entre os 3 melhores vendedores da empresa ali, né, tirando até bons salários ali. Logo no primeiro mês ali, tirei um salário até de R$7.000, depois fui batendo R$3.000, R$4.000. Para um garoto de 19 anos, isso aí estava maravilhoso, né? Então,
tudo que eu ganhava naquela empresa, eu juntava boa parte daquilo. Fiquei um ano naquela empresa, uma boa empresa. Essa era boa, hein? Uma boa empresa, uma marca muito conhecida brasileira. Hoje é uma das maiores marcas aí do Brasil. E aí, no final ali de... Pode falar o nome que a gente manda o boleto para ela pagar o podcast aqui. Reserva. Tem nada a ver, Ah, sim. Massa. Aí sim. Uhum. Reserva do Rony Meisler. E aí, no final do ano, eu juntei um capital naquela empresa, já determinado para sair. Só que, no finalzinho do ano, eu comecei a ter um transtorno de ansiedade. Passei a ter insônia, pensamento acelerado, um descontrole emocional que eu nunca havia tido. Eu sempre fui muito centrado no aspecto emocional e ali foi a primeira vez que balançou. Você tinha quantos anos, irmão? 19 anos? Tenho 19 anos. E aí, eu que já estava conversando com outros 2 amigos para empreender, a gente ia montar um negócio na área de barzinho, restaurante, bar. Eu me reuni com eles e falei, olha, não dou conta. Não estou conseguindo nem administrar minha própria emoção, né? Tá difícil até conviver com outras pessoas. Eu vou abandonar isso aqui, né? Mas vocês podem tocar. Acabou que eles não tocaram. Mas o que aconteceu foi, a partir daquele momento, eu passei a ler sobre funcionamento da mente. Li vários livros do Augusto Cury, comecei a pesquisar, e aí que eu identifiquei a PNL, Programação Neurolinguística, no livro do Tony Robbins, Poder Sem Limites. E passei a aplicar as técnicas que ele falava. E o resultado foi muito rápido, porque eu apliquei absolutamente tudo do livro, até a parte de alimentação, né, onde ele fala que a bioquímica tem muito impacto no domínio emocional. Então, apliquei tudo e em pouco tempo eu resgatei aquele domínio emocional e aquilo me impactou tanto que eu falei, eu tenho que fazer uma formação em PNL, Programação Neurolinguística. Fui para São Paulo, fiz uma formação e lá tudo se encaixou. Quando eu entrei lá, comecei a fazer a formação, sabe, tem coisas que são inexplicáveis, né? Mas eu senti o meu coração vibrar ali. Eu senti que tinha alguma coisa ali e eu era bom naquilo, né? Nas dinâmicas, nos exercícios, em tudo que eu estava vendo, parecia que eu era feito para aquilo. Então, além disso, além das técnicas, além do impacto que eu tive com isso, eu conheci um mundo novo, um mundo de pessoas que estavam falando sobre propósito, sobre realização, sobre ajudar outras pessoas. Não era simplesmente sobre ganhar dinheiro, que era o meu foco antes. Eu não pensava em ajudar pessoas. Eu ia montar um negócio na área de barzinho, né, que hoje mudei completamente meus valores sobre autocuidado, sobre saúde. Hoje não bebo mais, por exemplo. Então, algo totalmente distante do que eu vivo hoje. E ali eu já voltei para Belo Horizonte. Eu tenho que trabalhar com isso, ajudando pessoas através dessa tecnologia que é a PNL. E aí, né, para resumir bastante a história, é ali que eu comecei a ajudar outras pessoas através do desenvolvimento pessoal, até que chegou um ponto, isso em 2018, onde eu me deparei em um segundo desafio, onde eu estava com muito conhecimento, já tinha feito várias formações de PNL, lido muitos livros, feito formação em coaching, mas os resultados não estavam acontecendo no âmbito profissional, no âmbito financeiro. E aí que eu senti uma frustração muito grande comigo mesmo, porque eu entendi que eu tinha muito potencial, mas quando eu olhava meus resultados, cadê os resultados? Eu passei ali praticamente 3 anos patinando, não tendo resultados. E ali foi a primeira vez que eu levei a sério essa questão de estabelecimento de metas. Foi ali no final de 2018 que eu estabeleci um conjunto de metas, filtrei muita coisa que eu havia estudado, passei a dizer não a vários conhecimentos e estabeleci, né? Eu estou até aqui com um livro que eu leio ele sempre, que é o Metas, do Brian Tracy, que para mim foi um mentor, né? Foi através desse livro aqui que eu falei, olha, é isso aqui que eu preciso, eu vou aplicar na minha vida e eu vou ajudar outras pessoas também a transformar potencial em resultado, porque eu cheguei no ápice da minha frustração. E aí, logo em 2019, foi quando a chave virou, né? Quando eu, logo nos primeiros 60 dias do ano ali, já estava dentro de grandes empresas, dando meu primeiro treinamento ali para 50 pessoas. Ao longo do ano de 2019 foram 14 treinamentos.
E aí entrei em grandes organizações, até em prefeituras, para o prefeito de Sabará, e os meus resultados financeiros começaram a escalar através disso, né? Então, ali eu identifiquei o meu propósito. O meu propósito foi ganhando forma ao longo do tempo, mas o propósito ele não é uma descoberta, ele é uma decisão. Ele é uma decisão a partir do autoconhecimento. E eu decidi realmente que esse aspecto de metas era o que eu queria trabalhar, e essa é a grande razão que eu faço o que eu faço, né? Porque eu senti isso na pele. Eu sei o quanto é ruim saber que tem muito potencial e não ver resultados. E hoje eu quero ajudar pessoas a manifestarem esse potencial, porque o conhecimento, a gente sabe, não é poder, né? A gente sabe que quando a gente canaliza esse conhecimento para a execução e tem uma metodologia estruturada para isso, aí que o resultado começa a acontecer. Então, basicamente, essa é a grande razão por que eu faço o que eu faço hoje. Sensacional, viu? Que é muito aí do que você falou, né? Até essa questão da PNL, a gente vê muitas pessoas e organizações, né, quem está ouvindo ou assistindo talvez não conheça essa ferramenta, mas é uma ferramenta que ela consegue nos ajudar em várias vertentes, né, irmão? Tanto da questão de se comunicar, eu também já li a respeito, nunca fiz curso presencial de PNL, já fiz online, tanto na parte de comunicação, mas principalmente nessa questão de entender, até você fala de metas, né? Você é um cara especialista em metas, eu acho que o maior obstáculo para as metas quase sempre será essa questão, esse jogo interno, né, que você fala, que é o autocontrole, essa questão da sabotagem, o quanto que hoje as pessoas que querem atingir as metas, mas não estão conseguindo, isso aí se deve a essa questão de, porra, eu não consigo porque eu sou uma pessoa que começa algo para no meio do caminho, eu sou uma pessoa que não acredita em mim mesmo. Aí você falou até de medos, né? Medo de fracassar, aí eu não faço e tem medo de fracassar. E tem medo das críticas, mas ninguém está me criticando. Olha, até Brian Tracy ele fala um pouco disso, né? Ele fala da teoria das limitações. Ele diz que para alcançar qualquer objetivo, existe pelo menos um grande impedimento interno que você vai ter que superar. E é esse impedimento interno que ele determina a velocidade com que você vai realizar essa meta, né? Então, até proporcionalmente, 80% das limitações são internas, não são coisas fora de nós. São coisas internas, emocionais, mentais, relacionadas a crenças. 20% são coisas externas. Tem a ver com o mercado, o momento, os desafios que estão acontecendo lá fora, pessoas, mas 80%. Então, é a maior parte. A gente tratando dessa questão, dominando essa questão interna, o resultado ele vem numa velocidade muito grande. Naquele momento onde eu me vi estagnado, porque eu não havia ainda, até aquele momento de 2018, 3 anos na área de desenvolvimento pessoal, nunca havia tido feito uma palestra, por exemplo. Porque eu não havia me exposto, porque eu não havia, entendendo que eu tinha o potencial, tinha o conhecimento, por que eu não avançava? Por medo. Medo do fracasso, medo da crítica, medo do julgamento dos outros. Só que, quando eu decidi que eu enxerguei, vamos dizer assim, que o que eu havia estudado até então era absolutamente inútil, a não ser que eu aplicasse aquilo. Foi ali que eu decidi realmente aplicar aquilo que eu havia estudado anos atrás, né? Então, a questão do domínio emocional, de você acessar um estado emocional de coragem quando você precisa, de confiança quando você precisa. E mais do que isso, né, onde a frustração ela se tornou uma dor tão grande que eu evitei a frustração mais do que eu evitava a dor, o medo do fracasso, por exemplo, o medo do ridículo. Aí a coisa começou a acontecer. Então, proporcionalmente, como eu disse, 80% se trata do interno. Então, é fundamental, uma das competências-chave é dominar as próprias emoções. É ter ferramentas para isso. A PNL é uma grande ferramenta que ajuda a gente a fazer isso. Massa. E um ponto aqui, em relação a metas. O quanto que é importante, por exemplo, quem está ouvindo ou assistindo,
contar com ou um profissional, ou alguém, um líder, alguém para ajudar. Porque talvez muitas vezes a falta de comprometimento com outras pessoas pode influenciar também, atingir os objetivos. Absolutamente, absolutamente. Eu, pessoalmente, né, investi muito em mentores, em coaching. Hoje eu dou processos de coaching, tem vários clientes de coaching e também contrato coaches para mim. Então, não importa em qual nível você esteja, não importa em qual nível. Você pode estar começando agora, você pode ser um CEO de uma grande empresa, você precisa de ter alguém. Pode ser um coach, pode ser um mentor, mas você precisa de alguém que esteja do seu lado. E como você bem disse, quando a gente tem um compromisso público ou quando a gente tem um acompanhamento com um profissional, o nosso nível de comprometimento aumenta muito. Agora você tem um compromisso que não é só seu, não está guardado dentro de você. Você se comprometeu com outras pessoas. E aí o seu nível de execução vai aumentar, né? A dor da procrastinação vai multiplicar. E quando você sentir essa dor de, cara, eu não estou fazendo e eu vou ter que falar para o André que eu não estou fazendo. Aí a gente passa a executar. Então, não importando qual nível, é fundamental ter um mentor. É fundamental também ter um modelo, né? Alguém que já realizou aquilo que você quer realizar e seguir os passos dessa pessoa, né? Porque isso vai evitar aí anos de erros e vai cortar caminho de uma forma positiva, né? Para a realização de qualquer meta. Essa questão aí de modelo, né, Léo? Até Luizão falou isso aqui no episódio 1, que ele falou o seguinte: sim. Eu queria aprender algumas coisas sobre vender, eu queria aprender a me comunicar, eu queria aprender a influenciar pessoas. E aí ele até deu a dica principal, segundo ele, era desconstruir, foi isso que ele falou? Engenharia reversa. Eu fazia uma engenharia reversa das pessoas. É mais ou menos isso aí que você quis dizer? Perfeito. Explica isso aí para nós. Perfeito, é isso, né? Uma das formas para acelerar o processo de realização de metas realmente é se perguntando quem já alcançou aquilo que eu quero alcançar, né? Quem já alcançou aquilo que eu quero alcançar. Então, eu queria, naquele momento, ser um treinador, por exemplo, né? Pode ser que a sua meta, para quem está nos ouvindo hoje, seja emagrecer. Pode ser que você queira, hoje, alcançar certo resultado profissional. Pode ser que você queira iniciar em uma certa profissão ou melhorar seu relacionamento, enfim, qualquer área da vida. Para fazer isso, um dos grandes exercícios é se questionar quem já alcançou isso, quem já está onde eu quero estar. E o Luiz falou perfeitamente, né? A engenharia reversa. Porque, claro, eu, por exemplo, admiro muito o Brian Tracy, mas eu não posso olhar para o palco dele e modelar o palco dele. Ele está num nível completamente diferente do meu. Por isso eu tenho que fazer uma engenharia reversa. Onde o Brian Tracy estava no início, peraí, será que ele dava seminários para 5.000 pessoas? Não, ele dava seminários para 30, 50, 100, 200. Então, tem que ter pé no chão, né? Pé no chão, fragmentar a meta, dividir esse objetivo, chegar ele mais próximo. Tem uma frase do Alan Lakin que eu gosto muito, que é: planejar é trazer o futuro para o presente para que você possa agir no agora. Então, tenha metas ambiciosas, mas divida essa meta e busque modelos para o seu momento, Tem que ser alcançável, né? Porque às vezes você coloca uma meta lá de perder 20 quilos no mês e não vai conseguir isso, aí a pessoa fica frustrada, né? Fica frustrada. É uma meta que serve mais para desestimular do que estimular, mais para desmotivar do que motivar. Então, é fundamental, para mim, a modelagem é uma das melhores ferramentas para se acelerar o processo de atingir metas. Então, é identificar alguém que já está alcançando, quer emagrecer. Ok, quem está fazendo isso aqui próximo de mim? Ou um livro. Um livro pode ser o seu modelo. Tantos livros aí sobre tantas coisas que ensina a se comunicar melhor, ensina a vender, ensina a realizar metas, ensina a praticamente qualquer coisa que você quer investir. Então, é pegar e ter humildade para seguir. Essa é uma palavra-chave na modelagem. Você deve ser humilde o suficiente para entender que eu vou seguir esse método passo a passo. Eu não vou questionar, porque a mente sabota. A mente vai falar: mas essa parte aqui eu quero fazer diferente. Cara,
Você ainda não alcançou o resultado. Segue o método. Depois que você produzir um resultado, você vai questionar isso, talvez aprimorar. Mas enquanto você não produziu aquele resultado, segue aquele passo a passo daquela pessoa, que isso vai acelerar muito o resultado. Então, a modelagem é uma das grandes ferramentas aí para acelerar resultado. Trazendo um pouco aí para o nosso lado aqui do marketing digital, até vi uma entrevista do Érico Rocha falando que um dos maiores, os maiores erros dos iniciantes que compram a fórmula de lançamento é que eles veem aquela toda a estrutura e falam assim, não, essa parte aqui é melhor fazer desse jeito, do meu jeito aqui, porque vai ser mais fácil e a pessoa vai e não tem o resultado. Aí na segunda vez a pessoa, deixa eu fazer do jeito que está escrito aqui, a pessoa vai ter resultado. A gente tem essa coisa do ego aí nossa, aí de querer achar que a gente sabe o que é melhor para a gente, né? Mas se o cara que é o treinador tá te falando, né? Faz desse jeito. Exato. E aí entra um outro ponto, né? Rapidamente aqui, que vamos supor que existe um método de emagrecimento, de investimento, de aumentar o rendimento, de melhorar o relacionamento, qualquer área. Aí, ok, eu vejo esse método, não, essa parte aqui eu vou fazer diferente. E por que muitas vezes acontece isso? Porque às vezes a pessoa ela se deparou com uma complexidade. Ela se deparou com algo que é mais complexo, ela ainda não entendeu aquilo. Ela não entendeu aquilo. E aí, na cabeça dela, isso é difícil de fazer. E por ser difícil de fazer, a mente, ela sempre evita a dor. Ela está evitando tudo que é complexo. O André é especialista nisso, né? Também fala muito sobre procrastinação. A procrastinação, muitas vezes, é isso. Você se depara com algo complexo e a sua mente te leva para algo mais simples. Aí você evita aquela atividade que você deveria executar e talvez ela é a chave para você ter aquele resultado. Então, muitas vezes, essa pessoa, ao se deparar com aquilo, ela vai buscar fazer algo mais fácil e isso vai sacrificar o resultado dela. Por isso que os maiores obstáculos são internos e muitas vezes é a falta de conhecimento, né? Então, você dominar certa competência, habilidade, testar, errar, testar, até aprender aquilo, pode ser aquele gargalo que vai alavancar os resultados também nesse sentido. Show de bola. Isso aí que o Léo falou, inclusive, tem um estudo lá, tem um estudo de um cara lá, dois caras, Dunning-Kruger, se eu não estou enganado, se eu estiver errado eu corrijo na descrição, que eles dizem o seguinte: as pessoas, todos nós que estamos falando, quanto quem está ouvindo e assistindo, nós temos uma tendência muito grande de nos julgarmos mais qualificados e mais capacitados do que nós realmente somos. E aí eles chegaram à constatação seguinte: profissionais extremamente capacitados, eles se avaliam pior do que eles são. Olha e os incompetentes, pelo contrário, se avaliam muito melhor do que eles realmente são. O que é muito louco isso, que aí passa pelo que você falou, objetividade. Eu tenho que tentar me reconhecer, entender quem eu sou, o que eu sei de verdade, porque senão eu vou entrar achando que eu posso fazer, e aí é onde entra o que você está falando, né? De se aperfeiçoar, mas também buscar pessoas para te ajudar, de seguir o método. Ou seja, eu tenho um método, alguém já tem o resultado com ele. Por que eu não aplico? Se não der certo, aí beleza. Você identifica por que não funcionou. Perfeito, perfeito. E aí até me lembra também do Jack Welch, né? Que ele é um grande especialista em business, e ele fala muito sobre o princípio da realidade. Dizem que sempre que ele entra numa reunião e tem um problema, ele pergunta qual é a realidade. É a primeira coisa que ele pergunta. E isso é a avaliação precisa do momento que eu estou, de qual é exatamente o problema, sem colocar flores, sem enfeitar, sem mascarar. E muitas pessoas deixam de progredir porque mascaram para si mesmas os próprios desafios, o próprio ponto de partida, as próprias deficiências, os próprios resultados atuais, e aí fica muito difícil de avançar. Eu até uso uma metáfora nos meus treinamentos,
que é, quando a gente baixa o aplicativo, o Waze, por exemplo, a primeira mensagem que aparece é: você permite compartilhar a sua localização atual? E, cara, você tem que clicar que sim, porque se você clicar que não, você pode até colocar o destino no GPS, mas ele não vai te dar as coordenadas, porque ele não sabe onde você está. Então, em um processo de coaching, por exemplo, ou em qualquer processo de mudança, uma das primeiras coisas é: qual é o seu ponto de partida? Você permite compartilhar sua localização atual, seus resultados? Se você quer emagrecer, por exemplo, quanto que você está pesando hoje? Você pratica exercício físico ou não? Com que frequência? Você quer prosperar financeiramente? Quanto você já investiu? Quanto você está fazendo hoje? Você está faturando X, mas quanto você está lucrando? Né? Então, é sempre ter esse princípio da realidade, ser honesto consigo mesmo e ter coragem de não mascarar aqueles resultados que a gente está tendo atualmente. É só quando a gente permitir isso que a gente vai poder ter as coordenadas certas para avançar. Massa. Ô, Gabriel, e uma questão que a gente fala aqui é: o podcast, quanto trabalho aqui nosso na empresa, é proporcionar um tipo de educação, que é essa educação do século XXI, que muitas vezes na educação formal nós não temos acesso. Habilidades que a gente necessita, os profissionais e o empreendedor necessitam, e muitas vezes ele não recebe em uma educação formal, o que leva ele a buscar fora. Perfeito. Você falou lá no início da sua trajetória, até você foi essa busca, né, interna de autodesenvolvimento, né? Você tinha um sonho de empreender e hoje você se encontrou. Como que foi aí essa questão sua na educação formal? Tanto de escola, qual que era a sua perspectiva ali no ensino médio? E faculdade você fez, parou? Você tem perspectiva de fazer ou não? Então, voltando, né, na época do ensino médio ali, ensino fundamental também, eu nunca fui um bom aluno. Nunca fui um bom aluno. Né? Até tomei bomba 2 vezes, né? Na sexta série e no primeiro ano. Fui reprovado. Ninguém imagina que o cara era péssimo aluno. Péssimo aluno. Aí, o que aconteceu? No primeiro ano, eu fui reprovado novamente, né? E aí, a partir do primeiro ano, aí eu comecei a levar mais a sério, né? Então, aí eu me empenhei mais para formar, mas já com a mentalidade que o ensino formal, na minha perspectiva, podem ter outras perspectivas, depende muito da visão de futuro, depende muito da meta da pessoa, né? Mas eu entendi que aquilo ali, para os sonhos que eu tinha, para os objetivos que eu tinha, não era essencial, não era determinante, não era aquele conhecimento que ia fazer a diferença nos meus resultados. Então, no finalzinho ali do ensino médio, formei, o ensino médio ali. Depois, o que eu introduzi e fui procurar? Eu entendia que os cursos de bacharelado que tinha, com duração de 4, 5 anos, eram muito generalistas para aquilo que eu desejava. Né? Eu olhava a grade e, cara, eu não entendia como algumas disciplinas ali iriam me capacitar para ter resultado prático, se tratando de resultado. Então, fui buscar tecnólogo, né? Um curso com menor duração, teoricamente mais específico. E aí, busquei gestão financeira. Até aquele momento, sem muita clareza, falei, olha, qualquer coisa que eu for empreender, eu vou precisar de gestão financeira. Entrei em gestão financeira. Fiquei pouco tempo, né? Também, por mais que seja tecnólogo, achei muita teoria também, decidi sair. Depois eu fui trabalhar na área de vendas, migrei para a gestão comercial. Mesma coisa, eu fiquei 1 ano e meio, né, naquele tecnólogo, faltava 6 meses para terminar, e eu decidi sair. E aí, muitos julgamentos, né? Poxa, mas 6 meses, só falta 6 meses, pressão da família, de amigos, não entendendo o porquê daquela decisão. Só 6 meses, tira, pelo menos você vai ter um diploma, mas naquele momento já tinha muita clareza. Eu tinha clareza daquilo que eu queria fazer, né? Eu já tinha me encontrado ali nessa questão do desenvolvimento pessoal e naquele ponto eu já acreditava que o tempo é muito valioso, né?
E 6 meses, para mim, era muito tempo. 6 meses na faculdade versus 6 meses em casa, sendo um autodidata, estudando especificamente as competências que eu precisava para produzir resultado, marketing digital, oratória, coaching, a conta foi fácil de fazer, e aí eu decidi sair da faculdade e comecei a me tornar um autodidata. Até hoje, todos os dias, durante 1 hora, eu estudo, né? Estudo sobre marketing digital, sobre negócios, sobre realização de metas. Então, eu cultivei esse hábito de ser um autodidata e estudar somente aquilo que traz resultado. Esse é um ponto muito importante hoje para mim, de dar não a vários conhecimentos que eu não vou aplicar naquele momento. No momento que for para aplicar, eu estudo. Você fala esse negócio, que você repetiu 2 vezes na escola aí, parece que até existe uma relação, né? Pessoas que, assim, não é uma regra geral, mas vejo muita gente aí que não gostava da escola, acaba empreendendo de uma certa forma, né? Então não é uma regra porque a pessoa é bem na escola que vai dar certo na vida de alguma forma, não, né? Isso aí foi colocado na cabeça nossa, né? De certa forma, né? Mas o próprio livro Pai Rico, Pai Pobre ilustra isso, né? O cara bem sucedido, o cara que era PhD, né? Mas financeiramente não era tão bem assim, e o empresário lá que eu acho que ele não tinha, a formação dele também não era tão alta assim, né? E também li, foi um livro, impactou bastante esse livro na época que eu li. perfeito, perfeito. Isso aí que o Léo falou, Gabrielzão, você até falou, né? Aí eu descobri que aquela educação lá formal. E aí você tinha falado de Flávio Augusto no início do podcast. Tem um vídeo de Flávio Augusto que é bem famoso, né? Acho que 2015, quando ele ainda fazia live no YouTube, que ele fala de habilidades que ele acreditava que um estudante deveria ter. Aquilo ali se faz presente, mas ele fala muito disso, que ele bate na tecla de quê? Que educação é sua responsabilidade, que quando eu descubro que eu sou responsável pela minha autoeducação, eu me liberto do sistema, que é justamente isso aí que você fala. É até um choque, né, quando eu fiz faculdade, quando os caras, tipo assim, o professor, você podia sair da sala na hora que você quisesse, podia chegar na hora que você quisesse, ir no banheiro, fazer o que for, e o conteúdo é esse. E aí as pessoas, elas ficam, tanto que até, eu acho que o único curso, deve ter outros, né, que eu não conheço, é o medicina, né, que o pessoal estuda por conta própria, e isso é um choque para a maioria das pessoas. E nesse mercado tradicional, hoje, cada vez mais, né, eu preciso correr atrás dessas habilidades, porque muitas vezes a educação formal não vai te dar. E não adianta esperar, eu vou fazer uma pós, eu vou fazer não sei o que e vai vir. Não vai vir. Não vai vir. E isso para mim é muito claro. Até mesmo uma grande referência que eu tenho é Napoleon Hill, né? O Napoleon Hill é talvez a maior referência de realização pessoal atualmente, né? Já faleceu há alguns anos, mas ele traz princípios do sucesso. E um dos princípios é conhecimento especializado, né? E ele fala da distinção entre conhecimento. Existem 2 tipos de conhecimento. Um conhecimento é generalizado. O outro conhecimento é conhecimento especializado. O conhecimento generalizado, ele muitas vezes ele não tem aplicação prática. Ele geralmente está dissipado em várias áreas diferentes, mas não necessariamente está vinculado à produção de um resultado que você queira atingir. O conhecimento especializado, por outro lado, é o conhecimento necessário para você executar determinada coisa ou produzir um resultado específico. E ele fala que um dos princípios de sucesso é que as pessoas que mais realizam, elas vão em busca de conhecimento especializado. Então, muitas vezes são pessoas autodidatas ou pessoas que não têm uma formação específica, mas contratam pessoas que têm aquela habilidade, aquela competência-chave que ela precisa. Então, cada vez mais isso é muito nítido, né? Houve uma inversão de valores, pessoas se formando por cumprir expectativas, muitas vezes dos pais, muitas vezes por ter um diploma, muitas vezes por acreditar que isso é uma garantia, e cada vez mais a gente está vendo aí que o conhecimento ele deve ter intenção, deve ter direção, né? Então, isso só pode ser definido através da definição de metas. Só pode ser definido através da definição de metas, porque é a definição de metas que vai dar o discernimento
para a pessoa reconhecer o que é conhecimento útil e o que é conhecimento inútil. Né? É uma palavra forte, mas é o conhecimento inútil, ele não vai ser utilizado nesse momento. Né? Então, pode ser que eu tenha uma meta, e é isso também, né, dando um parênteses aqui, é isso também que tem estagnado muitas pessoas. Hoje tem muitas lives, muitos mentores, muitos vídeos no YouTube, muitos livros. As pessoas elas estão consumindo conteúdo de um jeito frenético, elas saem de uma live e entram em outra live, acreditando que estão se desenvolvendo, mas, na verdade, a cada conhecimento que a gente absorve, abrem portas, escolhas. Quanto mais escolhas, mais difícil tomar uma decisão. E essas pessoas ficam confusas, qual caminho seguir. Só que ela só vai discernir qual conhecimento absorver e qual não absorver no momento quando ela definir a meta dela. E aí pode ser que um grande mentor, né, igual hoje tem vários mentores, confesso, por exemplo, eu não sigo, por exemplo, ótimas pessoas competentes demais nos seus nichos. Por exemplo, o Joel J. Nunca vi nada do Joel J. Não quis ver. Porque eu foquei naqueles mentores que eu elegi para mim. E aí, esse discernimento, olha, Joel J, ok, legal. Tem outro agora que está decolando, que está fazendo lançamentos aí de dezenas de milhões. Marçal, nunca vi. Por escolha, por entender que, olha, eu tenho 129 seguidores hoje. Essas pessoas aqui, eu vou ver repetidas vezes o que elas estão falando e me focar, concentrar, porque elas trazem a competência que eu preciso. Então, é um ponto fundamental, né? Ter esse discernimento, qual conhecimento é útil para a produção do resultado que eu quero alcançar. Sair desse trem também de querer consumir tudo, né? Escolha o que você quer. Uma pergunta que eu quero te fazer. Você falou conhecimento especializado, que é um princípio de Napoleon Hill. Conrado Adolfo, que é um mentor que eu tenho, né? Ele fala da questão do generalista, do especialista e o especialista que se torna celebridade. É isso? Conhecimento especializado é ser especialista em alguma coisa? Ou seja, eu tenho uma habilidade que eu sei pra caramba. Eu sou bom pra cacete nessa. É isso? Olha, se tratando do conhecimento especializado em si, né, vamos falar um pouco de mim, né? Dentre as minhas metas, meus objetivos, eu identifiquei algumas competências que eu preciso desenvolver. Né? Geralmente vai estar entre 5 e 7 competências. Eu identifiquei que eu teria que dominar, por exemplo, Fala aí que o pessoal vai querer te modelar, porra. Fala as competências. Por exemplo, copywriting hoje. Copywriting é uma competência fundamental hoje no meu mercado, se tratando de marketing digital, de vender online, né? Copywriting. Outra coisa, tráfego, Facebook. Então, é outra competência-chave. Outra, oratória. Né? Eu sou treinador comportamental, tenho que dominar essa competência. Existem algumas competências que já são inatas. Você já tem um certo desenvolvimento nessa competência. E pode ser que não seja o momento de desenvolver. Foi o que eu identifiquei. Eu nunca fiz um curso de oratória, mas eu identifiquei que eu tinha um talento para isso. Então, hoje não é o momento de eu, por exemplo, fazer um treinamento de oratória. Ainda não é o momento. Futuramente será. Mas hoje é o momento de eu dominar outras habilidades, outras competências, né? Coaching, PNL, são outras competências que eu preciso dominar. E aí, muito mais se tratando do meu cliente. Eu preciso gerar resultado para o meu cliente. Então, eu preciso estudar todos os dias sobre isso. Eu tenho que internalizar isso dentro de mim para poder ajudar o maior número de pessoas possível da forma mais eficaz possível. Então, não necessariamente, né, é uma habilidade, é uma competência. Eu acredito muito nos momentos. É você identificar qual competência hoje é aquela que eu preciso desenvolver para dar o próximo passo. Para cada pessoa vai ser uma diferente. A partir do momento que você identificou essa, foca tudo nisso. Faz imersões, compra livros, acompanha pessoas, foca tudo nisso. Quando você dominar essa competência e produzir resultado, esse é o ponto, aí você passa para outra competência. Enxergo assim. É porque você vai vendo também exemplo, né? Eu falo com o pessoal que a gente vive numa era onde a gente está vendo diante dos nossos olhos
várias pessoas que se provam com as décadas, né? E aí eu gosto de falar do esporte, o nome aqui do podcast é até relacionado a esporte. Exemplo, né, o que você falou. Michael Phelps, ele é bom só em um estilo? Não é. Ele é bom pra cacete em vários, mas ele é sinistro no que ele faz. Sim. E a gente vê no futebol, né, Messi, Cristiano Ronaldo, eu era moleque, eu já sou homem, velho, e os caras estão no auge ainda. Exato. Certo? E eles não fazem só uma coisa boa, né? Então aí é o conhecimento especializado do jeito que você falou. Trazendo o futebol, né? O Cristiano Ronaldo não é só bom em chutar pro gol ou em driblar. Se fosse só bom em driblar, ele não seria o Cristiano Ronaldo, né? Então ele é bom em driblar, em chutar pro gol, em cabecear. Então ele também tem uma série de competências que ele dominou para ser quem ele é. Então cada profissional, isso é importante, né? Você que está nos ouvindo agora, você é um profissional em determinada área. Todos os profissionais, cada profissional tem pelo menos 5 a 7 áreas que você tem que dominar para ser o melhor no que você faz. A pergunta que eu deixo para você que está nos ouvindo é: quais são essas áreas? Quais são as 5 a 7 competências que você precisa dominar para você se tornar o melhor no que você faz ou um dos melhores no que você faz? A partir do mapeamento e aí depois da autoavaliação, precisa de qual é o seu nível de competência hoje. Aí você deve construir um planejamento, um plano de ação para desenvolver aquela competência que você precisa hoje. Isso aí ajuda até a pessoa a definir essas metas aí do ano. Porque eu vejo todo mundo assim, você já fez suas metas 2021, você já fez as metas, mas eu vejo que muita gente colocando meta aleatória, né? Assim, esse ano eu vou fazer isso, tal. Acho que em torno disso que você falou, fica fácil a pessoa definir quais metas ela quer, qual objetivo que ela quer para o ano, né? E organizar tudo isso. Exato. E também, frente ao que você disse, ter o discernimento, vejo muitas pessoas confundindo isso, ter o discernimento de identificar o que é meta e o que é tarefa, o que é rotina, o que é ação. Tem pessoas definindo ações como meta, tem pessoas definindo rotinas como meta. Não é. A meta é um resultado que você vai alcançar. Por exemplo, a minha meta é fazer isso todos os dias, treinar todos os dias. Isso é uma rotina. Mas qual que é a sua meta? Qual é a consequência de você fazer isso todos os dias? E por isso também muitas pessoas param no meio do caminho, porque quando elas param para verificar suas metas e está lá, vou treinar todos os dias, inconscientemente vem uma perguntinha: por quê? Por que você quer isso? E é uma pergunta sem resposta. E quando falta razões, falta empenho, falta consistência. Se ela estabelece um alvo, olha, o meu alvo aqui é aumentar, é diminuir o meu tempo, é ter o corpo de tal forma, é pesar tantos quilos, e a rotina que eu vou adotar é essa. Aí o empenho se torna muito maior. Existe uma razão ali, existe uma visão, existe algo que ela idealizou lá na frente. Então, é também trazer o discernimento de metas versus atividades versus rotinas, né? Rotinas são meio para um fim, tarefas são meio para um fim, ações são meio para um fim. Qual é o fim? Essa é a meta. Show de Massa. bola. Agora, pegando esse gancho aqui, primeiro, né, vou chamar você que está assistindo, não esquece de curtir, porque você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, você tem que curtir e inscrever no canal. Ponto. Irmão, a gente aborda aqui, esse conteúdo é um conteúdo online, que a gente está nos principais agregadores de podcast, YouTube. E aí um ponto aqui importante no seu negócio, no seu business, no seu lifestyle, o quanto que a internet, a produção de conteúdo, você falou aqui de competências, copywriting, tráfego, que são profissionais que a gente vai trazer aqui no meio do tempo, oratória também, né, no decorrer, coaching, PNL, a gente sempre vai trazer pessoal aqui para agregar. O quanto que a internet hoje é decisiva no seu jogo e como que foi a primeira vez que você colocou o pezinho na água? Que você gravou seu primeiro vídeo, que você produziu seu primeiro conteúdo, que você se posicionou aí como um fera de sua área. Eu acho que essa é uma pergunta assim que todos deveriam já saber a resposta, né? Mas quem não está na internet hoje está perdendo dinheiro.
e não tanto ainda, né? Porque daqui 10 anos o baque vai ser maior para quem não começar hoje, né? O quanto é determinante no meu negócio, vou dizer aí que 80%, né? Porque o meu negócio hoje praticamente todo acontece online. Algumas coisas acontecem presencialmente, né? E mesmo essas coisas presenciais tem ali o vínculo da internet, que é ela que leva a mensagem para mais pessoas, é ela que prospecta os clientes, e através desses canais que a coisa realmente acontece, mas é absolutamente determinante. E a internet, ela é dinâmica, ela está mudando o tempo inteiro. Então, quanto antes entrar, melhor. E isso é uma realidade hoje, é uma realidade, né? Quem não está na internet não está colhendo todos os frutos que poderia. Eu, lá em 2015, né, comecei na área do desenvolvimento pessoal. Aí já tinha um Instagram, comecei a produzir alguns vídeos, mas essa jornada minha de desenvolvimento pessoal também passou por muitas identidades, vamos dizer assim, muitas indecisões também, muitas escolhas. Eu entrei nesse paradoxo do conhecimento, paradoxo da escolha, né, onde eu aprendi ali várias coisas e nessas várias coisas eu passei a me apaixonar por muitas coisas. Por nutrição, por estilo de vida, por metas, por inteligência emocional. E aí, em cada momento, né, o primeiro momento que eu realmente produzi um vídeo foi lá em 2015. Comecei ali, né, produzindo um vídeo de forma, pegando o celular mesmo, colocando a cara ali, falando algumas coisas ali sobre alta performance, mas onde realmente virou a chave foi em 2018. Né? Em 2018 foi quando eu realmente comecei a vender através da internet. E aí, ali eu já estava clareando o meu posicionamento na internet, que é algo super importante. Hoje eu tenho para mim que a decisão é algo fundamental, né? A decisão, e quando eu digo decisão, é cortar possibilidades. Cortar possibilidades. Porque eu só comecei a avançar, eu só comecei a ter resultados quando eu permiti excluir várias versões do que eu poderia ser. Eu quero ressaltar isso, porque em determinado momento eu tinha tanto conhecimento, me apaixonei por tantas coisas, tinham tantos caminhos, que aí, cara, eu posso falar de metas, mas eu posso falar de inteligência emocional, eu posso falar de alta performance, eu posso falar de nutrição. E aí, a resistência em dizer não para o Gabriel, que falava de nutrição, a resistência em dizer não para o Gabriel, que falava de inteligência emocional, isso me deixou estagnado. Então, o progresso começou realmente quando eu falei, olha, eu seria um ótimo profissional nessa área, mas eu decido não ser esse profissional. Eu seria um ótimo profissional nessa área. Eu decido não ser esse profissional. E eu dou sim para o Gabriel, que ele é especialista em estabelecimento e realização de metas, e eu vou ser o melhor nessa área. Eu vou me desenvolver nessa área, eu vou ler todos os dias sobre isso. Eu vou ter resultado na minha vida e vou gerar resultado na vida de outras pessoas. E aí, quando eu estabeleci esse foco, gera um alívio, né? Gera um alívio porque você tomou uma decisão, e aí o resultado e o universo também começa a mandar, né? Coisas e pessoas. É um posicionamento. Então, esse foi o momento ali onde realmente o resultado começou a vir, mas desde 2015 que eu venho produzindo conteúdo, mas não de uma forma orientada para resultado. Esse é o ponto. Não era uma forma orientada para resultado. Só postar conteúdo não vai fazer você prosperar nesse mercado. Né? Você tem que ter estratégia, tem que ter método, e para isso, tudo que a gente falou serve, né? Qual competência você vai desenvolver, quais são seus mentores, quais são seus modelos. Seguindo isso, orientado para resultado, aí a coisa acontece. Massa. E você até falou aí agora, né? De outras habilidades, você teve que dizer não. Um ponto aqui, inclusive vai ser a hashtag do podcast é essa. Hashtag cadê Goff? Morreu? Cadê o Goff, cara? Cadê o Goff? o cara sumiu, velho. Deus. E aí, por falar disso, né? Fala, Léo. Não, engraçado, tava lembrando dele hoje cedo. Falei, velho, cadê Goff, velho? O cara tá
Assim, o cara tá nas montanhas, aí tá na caverna. No Himalaia, ele tá na caverna. Na Direto eu tribo vou lá no perfil dele para ver se ele postou alguma coisa. Cara, eu acho que ele tá na caverna. Eu acho que ele tá lá na Índia, tribo, né? Na tá tribo. na Índia, tá vivendo experiências Muito transcendentais lá e louco, logo ele vai vir com alguma coisa. Tomando ayahuasca, essas coisas. É. Irmão, a gente vai falar aqui, pra gente chegando aqui na reta final, justamente isso aí, né? Acho que hábitos estão relacionados, né, aos nossos objetivos. Eu e Léo, a gente tá junto aqui porque a gente tinha alguns hábitos, né? Dormir pouco, beber muito e muito em festa. E a gente teve que transformar esses hábitos para tentar construir algo muito melhor. Mas isso aqui também é algo que a gente quer, pelo menos eu quero. Né? E aí, quando eu falei de golfe, né, eu via muito você, é um cara que sempre fez, é um cara consistente. Você falava de ritual matinal, e aí você falou, por exemplo, velho, eu sou um cara que eu li lá no Tony Robbins e eu transformei a minha alimentação. Hoje eu sou um cara que eu não faço consumo de bebida alcoólica, eu sou um cara que treino. E aí, em relação a hábitos, a nutrição, a alimentação, quanto que isso aí também foi algo que você foi buscar, mas o quanto que isso faz diferença e que vai fazer diferença em quem está ouvindo na vida? Cara, para mim é até difícil falar, é difícil transmitir a importância disso, porque naquele momento, né, lá em 2015, 14 para 2015, quando eu tive o transtorno de ansiedade, eu atrelo a minha melhora, vamos dizer assim, ao meu domínio emocional, mais de 50% a questão do estilo de vida, de hábitos, de alimentação, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu, ao longo dessa jornada, já fiz vários experimentos, né? Já fiz experiência de ter uma alimentação vegana, vegetariana, low carb, high carb. Então, eu passei por várias nuances onde eu pude perceber nitidamente que o estilo de vida, os seus hábitos alimentares, treino, qualidade de sono, tudo isso faz um impacto profundo no seu domínio emocional. Então, é difícil transmitir isso, mas é fundamental, sabe? Já tem aí 6 anos que eu tenho o mesmo ritual matinal. Eu faço exatamente as mesmas coisas todos os dias, né? Que envolve aí a meditação, a tomar meu café, o Bulletproof, né? Que é o café, óleo de coco, manteiga ghee, treinar, ter ali um momento da leitura, fazer afirmações positivas, cuidar da minha mente. E isso é fundamental, para mim é um alicerce, porque através de um ritual matinal, você construindo, através de um ritual noturno, você estabelecendo, você vai estar regando cada área da sua vida. Né? Um ritual matinal aí que vai durar 1h30, 2 horas, até 3 horas, você cuida de todas as áreas da sua vida. Você pode cuidar da sua espiritualidade, cuidar da sua mente, cuidar do seu conhecimento. Então, para mim, é algo fundamental, é algo que tem uma responsabilidade enorme aí na produção de resultado e é algo que eu tenho levado também para todos, né? Agora, um ponto importante é diferente você escutar isso e entender o que eu estou dizendo e você viver isso. Às vezes, a pessoa que pode estar nos ouvindo, eu sei que isso é bom, mas saber é igual a mudar. Saber é igual a mudar. Se nós não mudamos, quer dizer que ainda a gente não sabe. Né? Então, é se permitir. Olha, alimentação saudável causa impacto. Experimenta, faz 30 dias. Meditar todos os dias causa impacto profundo. É difícil, pode ser no início, mas é também uma questão de mentalidade. Faz durante 30, 60 dias. Testa isso, porque quando você começar a colher o resultado, pode ser um resultado, um dia que você sinta a diferença. Essa referência vai fazer você continuar. Essa referência você vai lembrar dela. Olha, eu me senti assim, aquele dia eu estava fazendo tal ritual, e quando eu não faço agora, eu não sinto aquilo que eu senti. Aí criou uma referência, a referência não tem como voltar atrás. É muito diferente de ouvir e viver. Você falou em relação à alimentação, fiquei curioso, por exemplo, quando você fala alimentação, tem algumas coisas assim muito diferentes que você vai falar até no livro do Tony Robbins, assim, que você
aplicou na época, assim, na sua... Eu já acompanho bastante Tony Robbins, eu não cheguei a ler esse livro específico. Tem alguma coisa específica, assim? Sim, alimentação saudável, todo mundo tem a ideia do que seja, né? Mas, por exemplo, o que diferente que você aplicou, assim, mais ou menos, na sua alimentação, que te ajudou? Até essa questão neuroquímica. Primeiro trazendo os benefícios, né? O que mudou para mim? Primeiro, a ansiedade acabou. Hoje eu digo que acabou, né? A ansiedade, como eu tinha de ter taquicardia, isso não existe mais. Tem momentos que eu tenho hoje tensão, por exemplo, de ficar tenso de produzir um resultado, mas a ansiedade acabou. Benefícios, mais concentração, mais energia, né? Performance mental muito alta. Então, esses foram os principais resultados que eu tive naquele momento. Se eu fosse resumir aqui, né, o que causou impacto para mim, a redução de carboidratos, da ingesta de carboidratos, né? Então, eu reduzi bastante o consumo de carboidrato. E quando a gente fala carboidrato, a gente está falando de principalmente carboidratos simples, né? Arroz, batata inglesa, coisas desse tipo. Então, reduzi bastante. Consumo de glúten. Hoje eu não consumo glúten, já tem 6 anos agora, eu não consumo glúten de forma alguma, né? Então, isso acho que, em grande parte, é responsável pela questão da ansiedade. Eu senti muita diferença. Quando eu tirei o glúten, a minha ansiedade abaixou muito também. E depois eu li livros, para quem quiser uma indicação, quiser se aprofundar, livro Dieta da Mente, ele vai dar todo o manual ali, as razões por que o glúten ele interfere na sua concentração, capacidade de foco, ansiedade, muitas vezes até depressão, TDAH. Então, às vezes, só pela exclusão do glúten, tudo isso vai por água abaixo. Então, seria redução de carboidrato, exclusão de glúten, e aí, claro, envolve também a eliminação do açúcar, né, o açúcar refinado principalmente, e aumento da ingesta de gorduras boas. Óleo de coco, abacate, castanhas, gordura bovina também, né? Hoje eu insiro também gordura animal na minha dieta. Basicamente, isso faz uma diferença enorme. Massa demais. Massa. Isso aí que você falou, inclusive, o Djokovic, ele transformou, né? Não sei se você lembra disso, que o Djokovic era sempre aquele cara que ele competia, chegava ali na semi com os caras, às vezes ia na final, mas ele sempre perdia, ele quase sempre perdia, né, pro Nadal e pro Federer. E ele atribuiu a transformação dele justamente a isso, né? Quando ele falou que zerou o glúten da vida dele, eliminou. Tanto que você sempre tem essa dúvida, né? Quem é o maior de todos os tempos? Porque os três são foda pra cacete, né? São muito bons. E aí ele atribui muito essa mudança aí da alimentação dele também à questão do desempenho. Meu querido Gabriel Maia, né? A gente não pode usar o sobrenome alemão, que o pessoal não acerta, mas eu acho que você poderia usar, que o sobrenome é top. Irmão, top. Onde que a gente te encontra, cara? YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, aonde que eu te encontro, amigo? Para consumir mais seu conteúdo. Cara, de forma mais intensa, né? Eu estou mais presente lá no Instagram, né? Para quem quiser seguir, é @oficialgabrielmaia. E por lá eu produzo conteúdo em vídeo, texto. Em breve também vou fazer uma jornada de lives aí. Andrezão vai ser meu convidado também. E podem me procurar lá. Então, Oficial Gabriel Maia. E você, Léo, o produtor, onde que eu te encontro? Instagram lá, Léo Lima, _OF. E mandando aqui agora, chegando ao final, mandar um abraço aí, né, para Brian Tracy, para o livro Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, Reserva. Boa! Patrocínio da Reserva aqui e Brasil Brokers, né? Um forte abraço para todo mundo. E Brasil Brokers. Galera, quem está aqui até o final, não sei o que você está fazendo até agora, que mais um forte abraço e nos vemos no próximo episódio. Valeu! Tamo junto. Valeu, Andrezão!